Graça e paz, tudo bem com vocês? Tô morrendo de saudades, mas tô passando aqui pra gente se alimentar mais um pouquinho, amém? E para que você continue na presença de Deus, para que você persevere, para que você não desanime e se desanimar, no outro dia as misericórdias do Senhor elas se renovam e você permaneça, basta cada dia o seu mal. E eu estou passando aqui para deixar algo que Deus falou no meu coração, amém? Na nossa última conversa, a gente falou um pouco sobre, em Lucas 11, fala sobre os olhos, né? Os olhos, eles são a candeia do nosso corpo, são a janela da nossa alma. Nós falamos sobre os olhos serem bons. E o que eu quero falar hoje um pouquinho é sobre aquilo que gera dentro de nós também aquilo que a gente vê, né? Os olhos, eles são a janela da nossa alma por onde entram muitas informações, muitas situações. E isso pode gerar em nós emoções, emoções boas, emoções ruins, sentimentos bons, sentimentos ruins. E aí, Deus ministrou no meu coração 2 Coríntios 5:7, que diz que nós andamos por fé, nós não andamos por vistas. E esse é um versículo muito pequeno, mas um versículo que é tão difícil, né, a gente viver, principalmente na situação, no cenário atual, que a cada dia nós temos uma nova notícia, uma nova situação para a gente como desafio. Então, andar por fé em tempos difíceis e não por vista, né? Então a gente está vendo tanta coisa ruim, tanta coisa difícil, tanta morte, tantas situações de caos dentro das famílias, dentro do trabalho, e assim ainda eu tenho que andar por fé. E eu penso que ainda mais, né? Porque se eu não tiver fé nesse tempo, se eu não estocar a minha fé, se eu não exercer a minha fé, os dias ficam mais difíceis ainda. E aí dentro disso que Deus começou a ministrar o meu coração, mas assim, no sentido de que o diabo, ele usa isso em favor dele. Por quê? Nesse tempo, emocionalmente, as pessoas estão mais abaladas. E pelas pessoas estarem mais abaladas, muitas vezes o diabo, ele sopra no nosso ouvido de que nós não temos condições espirituais para viver, para ministrar, para pregar uma palavra, para orar por uma pessoa. Às vezes você está passando por isso, você que né, eu estou falando aqui para os jovens também esse versículo, ou você que é mãe, você que é pai, você que é um líder. Às vezes você está passando um momento difícil, dias difíceis, e às vezes você se entristece com alguma coisa, e aí o inimigo, ele quer lançar na sua mente de que porque você está emocionalmente mal, que a sua condição espiritual ela muda. E isso é uma mentira. É uma mentira. Eu não estou falando de pecado, realmente o pecado ele nos separa, né, de Deus. Mas o teu estado emocional, ele não determina a sua condição espiritual. E você precisa entender isso para que você não seja escravizada por Satanás ou até mesmo por você se cobrar isso. Se você acordou mal, se você está triste, se você tem vivido dias maus, uma semana complicada e emocionalmente as suas emoções estão lá embaixo, isso não muda a tua condição espiritual, porque a tua condição espiritual, quem conquistou para você foi Cristo. Cristo conquistou na cruz. E isso não se altera com o seu estado emocional. O seu estado emocional, ele está relativamente ligado às suas emoções. Se as suas emoções oscilam, a gente falou aqui da janela da alma, por exemplo. Se os meus olhos veem uma situação que me deixa triste e emocionalmente eu fico triste, há um sentimento de tristeza, o meu estado emocional ele fica lá embaixo, sabe? O que muda a minha vida espiritualmente? Espiritualmente eu continuo assentada com Cristo. Eu continuo sendo filha. Eu continuo sendo templo do Espírito Santo.
eu continuo sendo salva. Então eu gostaria muito que você entendesse isso. Principalmente, às vezes, um adolescente, um jovem que passa por uma turbulência de emoções todos os dias, principalmente no mundo que a gente vive de comparação, um mundo de muita informação inadequada, e emocionalmente, às vezes, você fica cativo em algumas coisas, mas isso não determina a sua condição espiritual. E eu gostaria que você entendesse isso, que você recebesse isso no seu coração, que da parte de Deus você entendesse que você é filho, mesmo se você está triste, mesmo se você está vivendo dias maus e você não tem conseguido, às vezes, levantar da sua cama. Existe algo de Deus para a sua vida que Cristo conquistou naquela cruz. E você é co-herdeiro com Cristo. E eu gostaria que essa verdade ela entrasse no seu coração para não te roubar, simplesmente porque emocionalmente você não está bem. Amém? A nossa alma, ela tem o intelecto, ela tem a vontade e ela tem as emoções. E as emoções é o que mais governa a nossa alma, é a parte mais forte do ser humano. É a parte que muitas vezes assim nos faz caminhar, não deveria, mas as nossas emoções, os sentimentos, em muitas situações guiam o ser humano e aí nós não conseguimos fazer da forma de Deus, porque somos guiados pelas emoções, porque as emoções são muito fortes na nossa alma. No entanto, no nosso intelecto está aquilo que nós sabemos. Então eu sei aquilo que eu vou fazer, eu sei quem Cristo é, eu sei que eu quero fazer algo, e aí no meu coração, na minha alma, está a minha vontade. Então eu sei, eu tenho vontade de fazer, mas às vezes eu tô tão abalada emocionalmente que eu não tenho emoções suficientes para fazer aquilo. Isso não quer dizer que você é menos espiritualmente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Você não se move por aquilo que você está vendo. Você se move por aquilo que você está crendo. E mesmo que nas suas emoções você viu alguma coisa que deixou um sentimento, uma emoção te controlar, você continua sabendo quem é Deus. Você continua crendo em quem é Deus. Existe uma verdade de Deus sobre a sua vida. Espiritualmente você tem conseguido permanecer. Você tem, você não peca mais. Você tem conseguido viver, né, para Cristo. Não quer dizer que porque você não está bem, que você emocionalmente não tem conseguido suportar algumas coisas, que isso determina a sua condição espiritual. É isso que eu gostaria muito que você entendesse. Não determina quem você é. Dias maus todos nós temos. O que nós precisamos fazer então? Eu preciso meditar na palavra de Deus. Mais do que qualquer ajuda externa que você possa buscar. Muitas vezes, né, hoje a gente tem médico e os médicos encaminham para outros médicos. E eu creio muito na palavra que liberta. Principalmente porque que Cristo fala sobre a renovação da nossa mente. Como que a gente renova a nossa mente todos os dias? Eu preciso confrontar as emoções que eu tenho na minha alma, os sentimentos que eu tenho na minha alma com a verdade de Deus, com a palavra de Deus. Então, se você tem vivido assim, um estado emocional onde as suas emoções estão lá embaixo, o que você precisa lutar para trazer essas emoções para a verdade de quem você é? Então você vai pegar a Bíblia, você vai meditar na Bíblia, você vai confessar a Bíblia, até que a sua alma entenda a verdade. E quando o Satanás ele tentar entrar na sua mente com mentiras, a sua mente ela está preparada, a sua mente ela está alimentada da palavra para combater.
você precisa combater os pensamentos, você precisa filtrar os pensamentos, você precisa saber aquilo que vem do Senhor. Se esse pensamento que você tem tido é o pensamento de paz que Deus tem a seu respeito, se não é, rejeite. E se você não conseguiu rejeitar e gerou um sentimento que te pôs na cama, começa a meditar na palavra. Você confessa a palavra, você medita na palavra e você confronta Satanás pela palavra, assim como foi com Jesus no deserto. Então, se você está vivendo um deserto emocional, você precisa confrontar as suas emoções, você precisa confrontar Satanás pela palavra. Existe uma verdade de Deus que liberta, mas, sobretudo, o que eu quero dizer para você nesse dia é que o seu estado emocional, ele depende das suas emoções que oscilam todos os dias, mas a sua condição espiritual não depende disso. É daquilo que Cristo fez na cruz. E isso não se altera. A Bíblia, ela não altera se você está num dia mau. A Bíblia, ela não altera se você está com sentimentos tristes. Ela não altera. Então isso continua sendo verdade sobre a sua vida. E isso te dá condição espiritual. Amém? Então eu queria que você entendesse isso nesses dias, que você buscasse isso no Senhor, que você meditasse nessa palavra dia e noite. Quanto mais você medita, você que está depressivo, você que está triste, você que está abalado, quanto mais você medita na palavra de Deus, mais ela gera vida em você. Ela traz revelação na sua mente e ela renova a sua mente. Amém? Então eu quero incentivar você a isso. Não se engane. Não permita que o diabo te engane, que o teu estado emocional define a tua condição espiritual, porque isso é mentira. Amém? Então eu quero orar com você sobre isso. Quero declarar vida, quero declarar vitória e quero declarar que a cada dia mais você vai aprender a lidar com as suas emoções. Somos feitos de emoções, somos seres humanos, mas existe um Espírito Santo que habita em nós, que é Espírito e que confronta todos os dias a nossa carne para nos levar a cada dia mais a desfrutar do reino do Espírito, desfrutar de todas as verdades espirituais que Deus tem para nós. Amém? Amém, Deus. No nome de Jesus, Pai, nesse dia, eu quero abençoar, Deus, a vida de cada um, Deus, que está ouvindo, Deus, algo que o Senhor falou no nosso coração nessa tarde. Eu quero declarar o teu agir, eu quero declarar, Senhor Deus, o Senhor tocando corações aflitos, Deus, que estão ali agora, ouvindo esta palavra, Deus. Pessoas que talvez pensam que elas não são nada, que elas não têm valor, mas a tua palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Quero te dizer que você tem valor para Deus, de que você é importante. Se existisse somente você sobre a face da terra, o Senhor daria o seu único filho para morrer por amor a você. E eu quero declarar sobre a sua vida um renovo no seu coração, a renovação da sua mente, que a cada dia mais você possa meditar na palavra e trazer vida para o seu interior. A cada dia que o Espírito Santo que se move na sua vida possa te capacitar, a conquistar todos os dias uma saúde emocional. No nome de Jesus. As suas emoções não podem determinar quem você é, não podem anular aquilo que Cristo já conquistou para você na cruz. No nome de Jesus, eu declaro esta revelação do céu sobre você. Eu declaro esta palavra gerando vida no seu interior e você podendo caminhar, você tendo saúde emocional. No nome de Jesus, eu abençoo a sua vida. Eu abençoo o seu lar, abençoo a sua vida para prosperar, em nome de Jesus. Amém? Um beijo e fica na paz.